apresentação. Olá para todas, né? Estamos aqui, bom dia e boa tarde, para quem está no Brasil, para quem está fora. Estamos aqui com a Marisa, na Alemanha, a Adriana na França, a Nájila na Suíça. E você está em São Paulo, Luciana? Estou em São Paulo. Em São Paulo, e eu também em São Paulo. Então, nós vamos hoje trabalhar com a preceptoria, não é? O tema da preceptoria, do trabalho de pesquisa da professora Marta Fuchs, lá de Porto Alegre. Infelizmente, a Evolucim, ela desligou-se, né, de Porto Alegre. Houve a necessidade de não dar a continuidade lá, porque não tinha mais as crianças e tal. Então, cada um se dispersou um pouquinho, mas o trabalho dela ficou e eu achei interessante porque nós fizemos aquele preâmbulo todo da educação na antiguidade, vindo através do desenvolvimento da escola, né, pelo menos um panorama geral que a gente teve até o século XX e agora mais precisamente no século XXI. E a preceptoria, ela está no meio, na verdade, ela vem desde a Grécia Antiga, né, vários, como ela citou, vários exemplos e também, assim, uma parte interessante que ela trouxe da vida dela, né? Então, como é que nós vamos fazer a dinâmica? Eu sei que a Nájila falou também que leu algumas páginas, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui justamente o material dela. Antes, porém, deixa eu até compartilhar, na verdade, a dinâmica de estudos, né? Para ver realmente como que nós vamos fazer essa divulgação de uma maneira, ou fazer esses comentários, né, de uma forma dinâmica e que todo mundo possa participar. Então, a Luciana tinha colocado, né, das páginas, na verdade, páginas 7 a 17, que seriam os itens de 6 a 9, né, e também lá embaixo, sobre a parte do professor conscienciológico e tal. No caso da Marisa, no caso da Nájila, com você, Nájila, você gostaria de falar mais também do início? O que eu anotei aqui foi o 1 e o 2 e o 7, né? Ah, tá. Então, vou colocar aqui. Flávia, eu tinha falado que eu ia falar sobre o número 6. Certo, tudo bem. Colocar legal aqui. Maravilha. Adriana, tem alguma particularidade que você gostaria ou que você... Eu ainda vou ter que baixar o livro, que eu ainda não consegui. Livro? Estou com um problema. Não é a preceptoria, isso não é um livro? É o PDF dela, né? É o PDF dela com os estudos. Você não chegou a ler, então? Não, é porque aqui no telefone eu não enxergo bem no telefone, fica ruim. Aí eu baixo quando eu quero ler. Baixa assim. Entendi. Então, durante esse mês, você não conseguiu dar uma lidinha no material? Não consegui ler. Tá. Mas tem algum assunto específico que você tenha interesse? Dentro do que foi aqui? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Dá para ver melhor? Porque na última parte do material ela fala mais sobre o aspecto justamente conectado com a preceptoria, no caso conscienciológica, né? Ou a ideia, né, do professor conscienciológico. E eu tomei a liberdade também, então nós vamos começar as discussões, eu pus como a primeira parte também, mas eu fiz um pouquinho de tudo. No caso a Luciana também tinha colocado aqui o nome de alguns dos preceptores, né, que eu tinha colocado, na verdade, aqui pertinho, não sei se vocês estão vendo eu mudar de tela, não? Sim, não. Mudou? Vocês estão vendo que eu coloquei aqui os preceptores que eu escolhi? Não? Sim. Não, sim? você... É que eu mudei para nossa página, aquele nosso documento que tem todos os educadores, eu mudei. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Isso. Eu tô. Então, aqui do lado, existe uma possibilidade, isso é para todos, né? Se vocês têm aqui em cima, do lado direito, perto da minha foto, vocês estão vendo que tem comentários. Então, se vocês tiverem que usar esse material que está lá no Drive, se vocês abrirem, vocês têm possibilidade de colocar comentários ao lado, não é? Como eu fiz aqui. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei os preceptores que eu escolhi para comentar, né? Então, você clica aqui, ó, né, no caso, em notificações, e você pode abrir em qualquer lugar aqui. Como o meu está aberto, lógico, ele não está vendo, mas você pode escolher qualquer parte, ó. Se eu, por exemplo, ressalto uma parte, a janelinha do comentário, ela abre, né, ela aparece. Então, você, ó, tá vendo? Flávia Uma. Aí, aqui eu escrevo o que eu quero.
certo? E aí fica registrado para todos nós. Uma vez que você deixa lá, quando eu abrir lá no Drive, vai estar o comentário da Marisa, vai estar o comentário da Luciana, entendeu? Isso é um recurso que o Google traz, desses materiais que são compartilhados, né? Documentos compartilhados, e nada se perde, tudo fica registrado, né? Então, assim, é só para vocês terem uma ideia de que a coisa fica documentada, tá bom? E você não precisa ficar fazendo, assim, impressão, né? Fazendo cópia e tirando e tal, porque tudo fica mais fácil lá. Então, voltando... Opa, deixa eu voltar aqui na dinâmica. Tá, tudo bem. Então, nós vamos começar aqui. O que é relevante, né? Aí eu vou pedir para eu e a Nájma, nós vamos ter uns 10 minutinhos, né, Nájma? A gente vai conversando, porque a gente já passa depois para os professores através dos tempos, né? Com a Luciana, a Marisa e também a Nájma. E o que é relevante dessa introdução da Marta, não é? Então, eu vou voltar lá no próprio material, né? Eu vou voltar, então, no próprio material dela. Todo mundo está acompanhando? Página 2, ok? Então, eu tomei aqui a mesma coisa. Então, é o texto da Marta e eu fiz algumas... Eu coloquei lá em cima, tem aquela coisinha do mais. Quando você, de novo, você ressalta alguma coisa no texto, essa caixinha com o comentário, ela aparece e você pode escrever do lado. Então, aqui eu fiz os meus comentários, né? Eu pus aqui, atentar sobre a motivação da Marta Fuchs. Então, assim, como ela tinha o interesse, né, como professora que ela foi durante muito tempo e tudo em Porto Alegre, o que motivou ela a fazer a pesquisa sobre preceptoria foi justamente o fato dela ter tido uma retrocognição exatamente no dia em que eles iriam abrir a Evolucim em Porto Alegre em 2006, não é? Então, isso foi muito interessante, porque eles estavam fazendo, na verdade, grupos de estudos através do IPC de Porto Alegre. E o grupo dela caiu com a temática de preceptor. E dali, naquele momento, ela teve justamente uma retrocognição, onde ela foi um homem, não é? E um preceptor, só que não muito legal, não é? Então, realmente de crianças com idade de 10 anos, que é que eu pus aqui embaixo, tá vendo? A retrocognição de Marta, né? Como preceptor, como homem, não é? E nessa revelação foi muito impactante para ela, porque eu falei, nossa, né? Eu tenho que retomar o fato de eu ter sido um preceptor ou uma preceptora realmente que não foi cosmoética, né? Nem ética, na verdade, na época, porque era um preceptor imoral, vamos dizer assim, não é? E o preceptor, ele tinha, como a gente vai ver aqui nas várias definições, ele tinha realmente aquela característica de levar a pessoa a pensar por si, a desenvolver uma série de atributos, não só do conhecimento acadêmico, como a gente vai ver vários preceptores de pessoas que tiveram uma repercussão na história, né? De reis, rainhas, imperadores, etc, etc, não é? Mas também de preceptores de famílias nobres, né? Que a gente vai ver que esses preceptores, ao longo do tempo, foram realmente se perpetuando. Acho que tem um trecho dela aqui que fala que mais de não sei quantos mil empregos foram criados para preceptores na época em que começou a ter a burguesia, onde realmente as famílias abastadas começavam a ter esses professores como forma de status, e ao mesmo tempo as crianças aprenderem com esses professores várias matérias e também a parte moral, e como a gente vai ver que desde a Grécia Antiga também com relação até à iniciação sexual, né? Seja através de homens com homens, porque lembramos que a Grécia tinha muito essa parte do homossexualismo, né? E assim foi, quer dizer, essa parte da preceptoria, ela atingiu várias nuances dentro desse aspecto da educação e, logicamente, uma responsabilidade, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento da evolução, né, das consciências, né, e de um comprometimento e interprisão também nesse sentido. Aí a minha pergunta para vocês é isso assim, ó, eu pus uma pergunta de discussão aqui no lado direito. Qual a importância da tomada de conhecimento de uma retrovida, né, no campo da reeducação consciencial? Porque a partir do momento que ela tomou consciência dessa retrovida,
se acentuou mais a responsabilidade dela diante da reeducação e, no caso do trabalho, dentro da própria evolução, né? Então, eu vou abrir aqui um momentinho para a gente trocar ideias. Então, qual a importância dessa tomada de conhecimento de uma retrovida nesse campo da reeducação consciencial? Quem gostaria de dar algum comentário? Nájila? Eu posso falar, mas não sei se alguém quiser falar. Tá bom? Eu posso falar. Tá bom, Adri, fala aí. Fala, Adri. Eu acho que é bom porque você já lembra que você tem uma inclinação para a educação e também pode rever onde é que você pode melhorar e reforçar. Eu acho isso. Muito bem, isso mesmo. Realmente onde é o calcanhar, né, de Aquiles, né? É onde realmente a gente tomou conhecimento. Ela vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ela fala assim, ó, que através da autopesquisa que a consciência inicia uma busca das causas e agentes catalisadores do processo emocional que a envolve. Eu achei essa afirmação muito importante para mim, pelo menos, né? Essa autopesquisa, que a consciência inicia uma busca das causas e agentes catalisadores do processo emocional que a envolve terceiros, quartos, enfim, outras pessoas nesse processo da interprisão. Alguém mais gostaria de falar? Eu sublinhei aqui embaixo também, aqui, onde ela fala que o exemplarismo, né? Que através do seu exemplarismo, você pode deixar marcas, né? Na consciência. Tanto positiva como negativa, né? Então, assim, nessa pergunta que você coloca onde ela está, passa para eu ver. Qual a importância, né? Se antes, no passado, numa vida antiga dela, ela deixou maus exemplos por uma atitude não cosmoética, não ética, hoje ela retomou essa tarefa e, pelo exemplarismo dela, com certeza vai deixar bons frutos, né? Eu achei isso aí. A gente Eu posso falar de uma experiência de retrocognição? Lógico. Eu já tive uma vida no passado, que foi na Itália, e que um homem veio ter comigo, que uma consciência disse que ele tinha que casar comigo para ter futuro, mas eu não queria casar com ninguém. O meu único motivo de casar com ele era para ele me ensinar a aprender a ler, escrever, era isso que eu queria aprender. Aí eu casei com ele não me ensinou droga nenhuma, e ele era bem culto, o homem, né? Em vez disso, foi ter filho com outras mulheres, educava os filhos dela e me deixou para trás. Aí depois veio trazer a mulher para me apresentar com os filhos, aí eu cometi um disparate, eu matei as crianças e matei ele. Depois veio a mãe que me matou também, me matou não, me esfaqueou, eu sobrevivi, fui parar num convento, e lá as freiras me ensinaram, me primeiro colocaram para trabalhar no duro. Depois elas me ensinaram a escrever e a ler. E a única coisa que eu tinha para me confortar pela estupidez que eu tinha feito era ensinar as outras crianças. E ensinar um pouquinho que eu sabia. Eu achei interessante. Todos nós temos mais ou menos histórias assim, né? Eu também tenho, não é? Ninguém teve um passado muito fácil, né? Principalmente nessa nossa retomada dentro da reeducação. Primeiro da gente mesmo, né? Porque é um processo realmente dessa. Porque a gente tem mais, se a gente cometeu algumas atrocidades em relação às pessoas, logicamente que nós temos uma responsabilidade muito grande no sentido da reeducação. Por isso que a gente está dentro de uma IC que trabalha com a reeducação, não é? Então, assim, lógico que os níveis são diferentes, cada um é que vai sentir. Então, esse momento agora é esse momento para nós refletirmos, né? E eu sinto aqui, assim, não sei se vocês sentem, mas eu sinto o campo extrafísico, né? Das consciências estarem aqui conosco, entende? Dentro dessa própria ressoma que eu tive ontem à noite, né? Eu senti algumas dessas consciências, né? Com um problema muito sério e tudo, de perdão, uma série de coisas, né? Então, a gente está aqui com um propósito sincero, penso eu, né? Aí cada um fale e pense por si, de tentar fazer alguma coisa melhor para si próprio e também para ajudar as outras pessoas, né? Então, né, dentro dessa conscientização, eu também, enquanto professora de inglês, eu também tive, até hoje, né? Eu trabalho com pessoas, com mais adultos, mas com crianças também. Eu tive a oportunidade entre os anos 2006 até 2008, mais ou menos nesse período da Marta também, no sentido da formação da Evolucim, acho que 2005 a 2007, eu tive a possibilidade de trabalhar em 5 casas de famílias dando aula de inglês
acompanhando as crianças desde pequenininha. Na verdade, acho que eu fiquei não mais tempo, fiquei acho que 2004, 5, 6, 7, uns 4 ou 5 anos trabalhando com as crianças dentro dessas famílias que trabalham numa escola que estudavam numa escola tradicional aqui perto de mim, que chama o Dante Alighieri. E nesse período eu estava dentro do espiritismo, só que eu trabalhava com a arte, né? E com a arte, assim, eu recebia músicas mediúnicas e tal, em vários idiomas e tudo. Eu tive essa coisa do parapsiquismo nesse momento. E eu trabalhava como que a influência da música, e tentando trabalhar com Platão, aqueles princípios de como a música ela poderia estar mexendo, logicamente, e recuperando muitas coisas em que as consciências dessas crianças estariam amarradas. Eu tinha alguns alunos difíceis, alguns alunos fáceis, dando aula de inglês, tá? Mas em termos de personalidade, como eu estava envolvida com a mediunidade, e ao mesmo tempo eu estava fazendo um estudo de como a arte poderia estar mobilizando a pessoa para sair do seu casulo e fazer com que brotassem seus potenciais, então era um estudo que eu estava fazendo junto com uma equipe extrafísica. Esses alunos de inglês se tornaram para mim realmente um campo muito forte de pesquisa e também de autoconhecimento, porque eu sei que eu fui artista no passado, não é à toa que eu estava recebendo músicas mediúnicas em espanhol e inglês e em português. Então eu sabia do meu laço, né, com esse grupo e ao mesmo tempo fazendo isso um grande laboratório para autoconhecimento e ao mesmo tempo o conhecimento desses alunos, né? Então, uma dessas famílias, um desses meninos, que a mãe era espírita na época, ela falava assim, ele era muito fechado, ele tinha 10, 11 anos. Ele adorava a guitarra dele, ele tocava guitarra, porque esse é um estudo de caso, né? E essa guitarra era a vida dele, ele ficava ali. E o pai, fazendeiro, com fazendas no Mato Grosso, no Paraguai, querendo que o filho se enveredasse, porque ele também herdou essas fazendas da família, querendo que ele fosse um herdeiro para isso, né? E eu, no meio disso tudo, dando aula de inglês e a mãe me contando as histórias, entendeu? E assim, e eu sendo intermediária com esse ser, né? Eu cheguei a ir nas apresentações dele, tudo de música, e ele era extremamente trancado. E a mãe me falava que numa vida passada ele tinha sido um general de guerra. E ele não confiava em ninguém. Tanto é que nas aulas ele tinha aula com a irmã dele, mais nova, né, de 8, 7 anos, a Dani. E ela, assim, tudo tranquila, tal, eles se gostavam e tudo, mas ele não conseguia demonstrar nenhuma forma de afetividade, ele era muito trancadão. A única forma dele se soltar era tocar aquela guitarra, o famoso heavy metal. Então você me pergunte, puxa, mas heavy metal? Uma criança de 10 anos, 11 anos, tocando um heavy metal, o que aquilo poderia influenciar, não é? No caso, para ela se soltar mais. Então, assim, eu não posso, lógico que não é a música ideal, aquela música sublime, que você vai se sentir bem, não, mas era uma forma de trabalhar a angústia desse rapaz, de trazer para fora dessa consciência coisas que ele não conseguia fazer verbalmente. E nas aulas de inglês, o que eu fazia? Eu tentava trabalhar a música, trabalhar uma série, então assim, tinha gramática? Tinha, mas era tudo voltado para aquele ser. Então, para mim, foi um grande laboratório, eu diria para você que eu fui essa preceptora durante esse período, né, dentro dessas famílias, e esse é um caso que para mim marcou muito, porque eu influenciei também pai, mãe, eu falo assim, mas se ele quer ter um estúdio de gravação, hoje eu não sei como é que tá a vida deles, né, eu não sei. Mas assim, se ele tem uma outra opção de vida, por que ele tem que ser um administrador de fazendas, entende? Então, assim, aí eu ficava naquela dúvida, eu interfiro ou não, né, dentro da família? E o pior, o melhor, é que a família vinha para mim, no caso da mãe, e me perguntava o que eu achava. Então, assim, era muita responsabilidade, mas aí eu volto a pergunta para vocês, né? O quanto de responsabilidade a gente tem, então, nesse papel de preceptor? Eu pergunto para a Marisa também, que atua com as crianças, que trabalha com os adolescentes, no caso da matemática. Mas qual que é a nossa responsabilidade enquanto ser ou intermissivista ou interconsciencial, no caso da reeducação, também trabalhar essas sutilezas, né, que vão, talvez, eu sempre fui assim uma pessoa e sou, né? Eu procuro ser uma pessoa que se envolve com as coisas e faz o seu melhor. Posso cometer erros,
como todo mundo. Mas, assim, naquele momento eu tinha consciência espiritual por causa do espiritismo e por causa de eu estar recebendo músicas mediúnicas, eu sabia que aqueles espíritos que estavam me passando músicas foram meus, provavelmente, alguns colegas de passado também, da parte da arte, e também gente que lidou com drogas, que lidou com uma série de coisas e que morreram alguns davam nome, outros não, mas que se utilizavam da mediunidade como uma forma de reescreverem suas letras, de fazerem outros tipos de adaptação. Então, assim, nós éramos um laboratório do outro. Eu, em relação aos alunos, no caso da música, no caso daquele ser em si, aquele rapaz, né, que estava ali na minha frente, e eu estudando o processo de Platão, ou seja, como a influência da música estava acontecendo no desabrochar, vamos dizer assim, desse ser que estava em muito conflito, né, esse rapaz. Então, dentro desse pacotão, né, a gente tinha uma movimentação, e veja, era uma preceptoria de inglês. Mas não é só isso, né? Se a gente tem um propósito, no caso dessa ressoma, a gente tem que atuar de uma forma cada vez mais consciente desse nosso papel, senão a gente, de novo, né, vai ficar dentro de um processo de não abertura maior, né? Então, assim, dando continuidade, alguém gostaria de pontuar alguma coisa nesse sentido? Eu contei só uma experiência, né, que para mim foi bastante impactante nesse caso da preceptoria, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Talvez eu poderia falar alguma coisa a respeito, né? Porque eu tenho experiência nesse tipo de coisa. Eu noto, quer dizer, antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu fazia muita coisa correta, mas eu não sabia, assim, como se diz assim, eu não sabia que isso era um amparo que eu estava recebendo muito grande, né? Não tinha essa consciência. Eu tinha consciência do que eu sabia, do que eu queria fazer, eu queria ajudar, e eu desenvolvi métodos que as famílias algumas não conseguiam lidar com isso, mas isso não me causava problema nenhuma. Aí eu resolvi não cobrar, todo mundo que trabalha aqui na Alemanha, que faz esse tipo de trabalho, eles fazem um contrato para a gente poder ganhar o dinheiro, mesmo que tenha férias, que seja feriado, e também que as pessoas tenham esse compromisso, né? Os pais tenham o compromisso de levar as crianças e todo esse tipo de coisa. Eu nunca fiz contrato. Eu nunca quis fazer contrato, porque eu achava assim, não, ou eles querem trabalhar comigo ou não querem. Né? E também eu falava assim, olha, vocês podem desistir na próxima semana, não tem problema nenhum, e eu também. Se eu sentir que o meu trabalho não está funcionando com a criança, eu posso cancelar, e vocês, se vocês tiverem essa sensação que também não está funcionando, vocês podem cancelar. Bom, na verdade, isso era uma decisão pessoal que me prejudicava de uma certa forma, né? Porque por causa do dinheiro, mas eu tinha confiança de que assim estava certo. E depois de muito tempo, aí eu descobri o porquê da importância disso. Porque como o meu trabalho é diferente, isto não dava oportunidade para os pais de fazer uma pressão na criança. Não, agora você tem que ir lá na Marisa, porque agora é aula, senão eu estou pagando, aquela história. Quer dizer, aquilo que eu apresentava para o aluno e para os pais, eles tinham de se confrontar como pais com a situação. Não tinha outra desculpa, eles não podiam se desculpar, eu estou pagando e você não vai. Não, tinha que... Não. Mas isso eu descobri depois. E só, assim, bem rápido, de um caso, eu acompanhei um garoto, 7 anos, quase 7 anos, veja bem. Chegou num ponto que ele não precisava mais, eu falei para ele, para a mãe, falei, olha, ele está num ponto que ele pode trabalhar sozinho. Mas daí ele ainda tinha que se preparar 3 anos para fazer o Abitur, e ele falou, não, ele gostaria de ficar ainda tendo essa aula comigo, e os pais daí concordaram. E agora esse rapaz fez a prova final e parou de vir. E então a mãe dele veio com ele para se despedir, me trazendo flores e tudo.
E aí ela me disse assim, que no início foi muito difícil para ela trabalhar comigo, porque eu falava a verdade e ela não queria escutar a verdade. E aí chegou num ponto que ela teve que parar e pensar, ou ela ia mudar, ou não havia condições de mudar, de ajudar esse garoto a melhorar. Quer dizer, houve um processo de que eles tinham que mudar na família, a maneira de lidar com os filhos. Ele tem mais outras 2 irmãs, né? E isso foi para ela muito difícil, mas trouxe uma riqueza enorme na família. E para ele conseguiu mudar o caminho dele por causa que a matemática aqui é uma matéria tão importante que pode realmente cortar muitas possibilidades das crianças e dos jovens de mais tarde poder fazer a profissão que realmente eles querem, né? Então, há um trabalho de não somente com a matemática, mas também em todos os outros setores, com a família, mais ou menos como você também falou, né? E daí que eu fui percebendo a importância da minha confiança de que, apesar de eu agir dessa maneira, que parecia assim que era contra mim, era uma atitude muito importante para o trabalho que eu estou fazendo, que eu fazia e ainda faço, né? E isso foi me dando mais assim, quanto mais eu fui percebendo isso foi me dando mais confiança de que eu não vai me faltar. Eu sei que funciona, né? Agora, mais um ponto talvez muito importante é que com esse menino e essa família, um ponto importantíssimo a ser trabalhado é a inflexibilidade religiosa que eles trazem consigo. E eu fui muito tempo da religião. E agora vieram 2 primas dele, que também estão comigo já há mais de 1 ano. E essa inflexibilidade está implantada nessa família, interessante. E aí eu fico muitas vezes pensando, o que isso tem a ver comigo também, né? Essa inflexibilidade pensênica. Sempre tem, Marisa, sempre vai ter. Sempre. E na matemática, é interessante que através da matemática eu posso ver isso muito claro, sabe? É muito interessante. E através da matemática a gente consegue se trabalhar, se houver dos 2 lados, né? essa predisposição, a gente pode trabalhar na inflexibilidade e aumentar a flexibilidade pensênica, ampliar. E quando as crianças melhoram na matemática e nessa inflexibilidade, elas melhoram em outras matérias. Muito legal, muito bacana. Ok. Muito bem. Não, assim, alguém mais? A gente só terminando, né? A Nájila tinha também colocado algumas coisas, né? E uma coisa que eu anotei bastante, que é essa conclusão que a Marta chega aqui, né? Na página 3, quanto mais a consciência amadurece, mais se lembra das suas vidas passadas. Você vê, para a Adriana comentar agora, por exemplo, uma vida que foi difícil, né? E onde houve uma série de vidas, né? Que foram ceifadas, né? Dentro daquela ressoma. Mas tudo bem, você soube daquele fato, tá? Agora, o que você faz com isso, né? A gente tem que reconstruir uma série de coisas a partir do momento que a gente tem uma noção do que a gente fez, de como que foi feito, enfim, se aquele vem aquela informação, se você vai ficar afetada com o seu psicossoma, o seu emocional, não vai ajudar muito. Agora, se você racionalmente conseguir trabalhar isso de uma maneira, não, na próxima vida eu vou trabalhar isso, colocar suas metas evolutivas e de reconciliação, não é? É a única forma. Então, assim, de uma maneira bem, talvez, precisa, matemática, sabendo que a gente tem esse recurso e realmente fazer com que aquilo faça sentido para a gente nas próximas vidas e a gente conseguir montar esse esquema. No caso de você, Adriana, você consegue, por exemplo, a partir da informação que você teve dessas vidas, você consegue saber como que você pode estar trabalhando nessa vida, nesse sentido? Você reconhece algum momento? Primeiro tem que segurar as emoções, que quando a gente faz qualquer coisa com a emoção lá em cima, a gente só faz merda mesmo.
E depois que nessa vida que eu falei, que eu morri, fui lá para o extrafísico, eu me encontrei com o marido. Uhum. E, assim, ele me pediu perdão lá. Só que eu fiquei durona, demorei para perdoar ele. Eu acho que eu só cheguei a perdoar ele nesta vida aqui. Porque a gente voltou a se ver, mas a gente não conseguiu chegar perto. Mas eu já tinha perdoado ele, a gente perdoou, ficou tudo em paz. E as crianças que eu matei, elas, na verdade, são esses gêmeos que eu tenho atualmente. Então você consegue reconhecer, é bacana isso, porque, né, de você reconhecer isso e saber reverter o processo, né? E Só uma esses gêmeos, curiosidade, quantos anos tem os seus gêmeos? vai fazer 4 em outubro, os meninos. E eu encontrei eles ainda nesta vida, antes deles vir fisicamente, antes dele chegar, um dos meninos. E ele já falou para mim que eu ia ser a mãe dele. Aí eu vi, isso é muito estranho. Antes da cirurgia, né? Eu ficava, toda vez que acontecia essas coisas, fenômenos, eu ficava com a cabeça me enrolando. Ai, meu Deus, essa loucura. Que loucura, né? E ele morreu, e depois ele vinha falar comigo no extrafísico, quando é que você vai me ter? Quando é que ficava me cobrando? Ah, entendi. Aí eu ainda não estou pronta, ainda não é o momento, pronto. Aí Certo. tem Mas que veja, chegar o se momento. você teve todo esse processo de conhecimento, né, tudo, é que você tem a estrutura para poder assumir, né, e coragem suficiente para poder reverter o processo. Maravilha, parabéns por isso, né? Todos nós, eu acho que é isso aí, tem que pegar a coisa, né, com força e ir em frente. Agora, e esse cuidado, né, da reeducação, né, a sua própria, dentro da própria conscienciologia, né, talvez de direcionar ou de mostrar o processo da conscienciologia também para as crianças, né? Isso de ser Espero que quando eu professor, né? estiver aí na Europa a gente consiga fazer um trabalho com as crianças, né, Nájila? Da gente Ia ser bacana. conseguir montar algumas atividades aí em breve, estaremos aí conversando a respeito sobre o assunto. Já são 2 crianças que já estarão com certeza, né, dentro do nosso pensamento, né? Então, olha só, a Marta não queria se casar nessa vida. E ela casou e teve 2 filhos. Porque ela sabia, ela tinha como meta justamente trabalhar para o processo das crianças e não se casar, e não ter filhos. Só que aí ela virou, com 30 e 35 anos, ela teve as 2 crianças, né? Ela virou mãe nesse processo, né? Ela trabalhou com as letras também, ela é da área de letras e tudo, né? Também é nesse processo. Mas o que, só para terminar já vou passar adiante, o que eu achei bacana é ela falar que a retrocognição, aqui na página 4, né? A retrocognição me trouxe os conhecimentos dos meus condicionamentos, das ideias fixas, né? Os desvios da ética, os padrões da repressão estabelecidos e cultivados desde muito tempo. E ao me tornar sabedora do meu passado, né? Mesmo inconscientemente, né? Cometer os mesmos padrões de pensamentos, que é aquilo que a Marisa está falando, da inflexibilidade, da rigidez. Então, muitas vezes, ela realmente se fixou em algumas coisas de negar o fato que ela precisaria trabalhar com a reeducação novamente por causa dos traumas, vamos dizer assim, de passado. É aquela coisa que a consciência fica assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu fiz coisas erradas, eu tô com medo de ter que assumir que eu vou ter que trabalhar de novo com a reeducação para tentar acertar o que eu não acertei no próprio campo da educação. Sabe um ponto aí que me chamou a atenção, que né, na retrocognição que ela teve, ela era preceptora de crianças até 10 anos. Uhum. E nessa vida, ela foi ser mãe, né? Ela foi ser mãe e ela não queria trabalhar com crianças de até 10 anos, mas a partir de 10 anos. Pois é. Né? Talvez até o medo de achar que, voltando a atuar com crianças da mesma idade na qual ela teve a retrocognição, ela poderia cometer os mesmos erros. Exatamente. Sei, pode ser. Isso, ela fala aqui, né? Que ela falou só as reflexões sobre as ideias fixas, do desvio da ética. Ela falou, ela não queria, mesmo inconscientemente, cometer os mesmos padrões. E ela fala também outra coisa sobre a necessidade que ela viu a partir do momento que ela decidiu, né, que ela teria que retomar essa tarefa. Sim. De buscar a ajuda dos amparadores, mas não no sentido de só pedir, né? Que ela precisava também trabalhar em cima disso, porque muitas vezes a gente quer só, né, para si, quer só pedir, né?
Ela teve a retrocognição, ela sabia dos erros cometidos, ela queria reparar isso, né? Mas ela precisa do amparo. E tudo Ela isso aí fala vem mesmo aqui, né? Os amparadores estavam me proporcionando a retomada, né, desse caminho. Mas aí ela também fala aqui na página 3, se você subir um pouco aí, ela colocou a autoanálise quanto à natureza das minhas próprias intenções e atitudes, né? Porque sem a boa intenção, não basta querer, não basta saber, né? Sim, exatamente. Aí a pessoa tem que ela tem que ter uma firmeza muito grande da retomada disso, né? Como a Adriana também no processo dela. Poxa, sumiu as crianças, não tá na hora ainda, mas ela sabia que ela teria que retomar com a vinda das crianças, né? Então, assim, com a ressoma, né, dos filhinhos. Então, assim... É uma grande oportunidade que a Adriana tem agora, né? Porque tem uma ligação mãe e filha, uma ligação já de amor, a princípio, né? Deveria ser... A gente conhece casos que às vezes não é. Quer dizer, então, assim, mesmo que você fez todo esse mal para eles, e eles, né, poderiam vir nessa vida não como uma ligação tão forte com você e manter ainda um rancor, uma mágoa, um ódio, mas eles vêm como filho, que é uma possibilidade que você tem hoje de, né, reparar de reconstruir esse amor, né, e essa confiança, porque lógico, você imagina, né, é um ponto da confiança, né. Assim como a mãe, né, no caso da Maria também, né, no caso, os pais, né, virem para você perguntar as coisas em relação à educação daqueles filhos, né, é uma responsabilidade, né, a gente está no caso da preceptoria, entende? No caso, assim, quando a gente se vê que a gente está como intermediário ali, e aí eu me perguntei várias vezes, nossa, o quanto que eu tenho, que eu posso ou não, né, tá interferindo. Porque dentro de uma aula de inglês, nossa, que é matemática também, que o Nela está falando, vai trabalhar a flexibilidade e tudo. Na aula de inglês é a área de comunicação, mas você está colocando valores, porque a criança vai aprender as regras gramaticais, etc., mas vai falar de assuntos, né? Vai trabalhar uma série de coisas. Eu trabalhei justamente, aí a Luciana vai lembrar do Steiner, no livrinho, por exemplo, do Mistério dos Temperamentos. Nessa época eu estava estudando isso também. Então eu ia dar as aulas de inglês e analisava aqueles 4 temperamentos do Rudolf Steiner, que eu sei que remonta à Grécia Antiga, que já está um pouco ultrapassado, mas assim, eu usava muito para o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. O melancólico. Eu sou uma mistura de melancólica com o colérico. Então, assim, a gente fazia uma análise disso e como o Steiner transformava aquela leitura, no lado reeducacional, né? Então, quando eu olhava o meu aluno, eu estava ali fazendo, como eu falei, era um grande laboratório. Então, eu estava estudando sobre o assunto, eu tinha aqueles alunos ali, aquelas crianças, né? E como que eu poderia, através do próprio inglês, trabalhar aquele temperamento, assim, era uma doideira, né? Mas eu conseguia fazer porque a gente tem um amparo, realmente. Porque, assim, é uma reconstrução, né? Você está estudando e, ao mesmo tempo, você está aplicando. Então, era muito, assim, interessante, né? De eu conseguir identificar e, ao mesmo tempo, falei, bom, o que eu posso fazer linguisticamente para reverter esse processo daquele tipo de temperamento, não é? Então, assim, fica aí para a gente pensar, né? Alguma coisa mais, Nájila? Não, eu acho que tudo que eu marquei aqui foi mais ou menos o que você também trouxe. Certo. Eu acho que é isso, né? E agora a gente praticamente já estaria aqui. A preceptoria, lógico, aqui ele tem os vários tipos, né? Ela fez, né, a Marta, dos vários dicionários, várias definições de preceptoria. E uma que me chamou muito a atenção foi a do preceptor, que foi historicamente o cargo de a sede de certas ordens de cavaleiros monásticos, né? Como os cavaleiros hospitalários e os templários, dentro de uma determinada área geográfica. Então, o preceptor tinha o controle supremo dos seus irmãos e só respondia perante o grande mestre da sua ordem particular. A preceptoria era o foco principal, né, da igreja, e alojamento para os irmãos. Você sabe dos templários, aquelas coisas todas, né? Eles iriam lá, confiscavam os bens em nome da igreja. Então, isso foi muito sério, né? Esse trabalho, né? No caso de você ser detentor do poder do conhecimento, sendo que era imposto era pela igreja, e você, enquanto templário
ou enfim, né, como cavaleiro, você se empossava, né, desse poder que a igreja dava, otorgava, para você influenciar a cabeça das pessoas, né? Então, isso é muito sério. Eu acho que aí nós temos também que ver, né, o quanto de nós aí estamos envolvidos dentro desse trabalho, né? Assim também como na maçonaria, né? Que também teve como preceptor uma posição eleita, um maçom que passou por vários anos como diretor de cerimônias. Então, você tem a figura do preceptor em vários momentos da história. Então, um deles aqui também, que ela fala, sinônimos de preceptor, que eu anotei, era o caso de, na Grécia, era considerado como pedagogo, né? O início da palavra pedagogo, mas eram os escravos que acompanhavam as crianças à escola. Então, na verdade, o pedagogo, essa figura do preceptor, ele era um escravo, era a pessoa que tinha o maior contato com a criança, no caso da educação doméstica das famílias nobres, né? E o ensino mesmo, ele começava mais tarde, tal, né? Principalmente a figura dos meninos, não é? Flávia, posso só fazer uma parte de 2 segundinhos nisso do escravo, do pedagogo? Lógico, pois não. Quando eu estava lendo, me veio na hora, eu tive um livro que me impressionou muito no fim da adolescência, começo da vida adulta, que é a história da vida de São Lucas. São Lucas não teve contato com Jesus, né? E ele foi educado, ele era um romano, e ele foi educado, chama Médico de Homens e Almas, o livro. Bem interessante, que a maioria de nós deve conhecer, né? E ele teve um escravo, Quetá, que era um escravo egípcio, que foi o seu preceptor, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista de formação médica, São Lucas era médico. Então, assim, só me chamou a atenção que quando a gente, assim, para a gente tomar cuidado, a informação que me veio, com os nossos preconceitos em relação ao escravo, que na Idade Antiga, muitos escravos, sim, construíram as pirâmides, eram trabalhadores braçais, morriam nos campos, mas uma certa parte dos escravos pequenos era formada por pessoas de muito conhecimento nos seus estados natais, que foram conquistados, eles viraram escravos e eles viravam os preceptores dos jovens. Tanto que mais para frente no texto ela fala do espraiamento da cultura grega para os romanos, que os romanos, muitos dos romanos, tinham preceptores gregos de muita inteligência. Exatamente, porque depois, quando a Roma, né, dominou a Grécia, com certeza, né, eram muitos preceptores gregos, né, com certeza. É bem bacana, bem lembrado mesmo, né, muito bom. Mas você vê que realmente o lado da preceptoria, né, é realmente muito sério aí, né, no caso do comprometimento com a reeducação. Então, no caso da conscienciologia, que é justamente quais seriam os atributos, quais seriam os pontos, né, principais para nós estarmos lembrando, né, da Heuerbex, para justamente trabalhar e retomar esse trabalho de uma maneira consciente, né, e fazendo essa autoanálise que a gente está fazendo aqui através desse estudo e fazendo essa ponte, essa conexão multidimensional que a gente tem com cada um dos nossos históricos, tanto desta existência como de outras, né, dessa multiexistencialidade, e para a gente assumir realmente com cada vez mais responsabilidade, sabendo então desse circuito de equipex, né, com esses educadores reurbanológicos, né, então acho que aí dá para entender realmente o que a gente tem, quais os pontos que nós temos que estudar em nós, né, justamente fazendo essas reflexões desse reconhecimento de retrovidas, talvez, de muitos de nós que tivemos nessa falha da reeducação, da educação, e o que a gente pode estar retomando com força, né, com coragem, tentando ajudar nesse processo, que é uma grande oportunidade, realmente, eu vejo isso, uma grande oportunidade para nós, né? E tem muita gente boa aí, realmente, que deixou muita coisa boa para nós, que nós vamos começar a entrar dentro do processo. Então, aqui acho que nós terminamos, né? E passamos, então, agora para a Luciana e também para a Nájila, para a Marisa, para falar sobre o professor através dos tempos. Você fica à vontade, no caso, Luciana, se caso você fez alguma observação dentro do material, se você quiser compartilhar,
Eu acabei não anotando, porque eu confesso que eu estava tão atrapalhada esses dias, eu acabei imprimindo e levando comigo cada vez que eu ia no hospital fazer exame ou dar plantão, era lá que eu li, então eu não conseguia entrar no Google para anotar, mas está tudo anotadinho aqui na minha folha. Luciana, Oi? Luciana, Oi. Luciana, como você vai falar de vários temas e também dos professores, será que eu poderia dar minha opinião rápida antes de você começar? Ah, sim, Daí fica à você vontade, Marisa. aprofunda, Vai sabe? lá, vai lá. Ok? Tá? Porque daí você aprofunda e eu não corto você, ok? E Flávia, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de perguntar uma coisa. Nós teríamos mais meia hora e eu teria que sair pontualmente. Se vocês quiserem continuar, não tem problema, claro. Só para você ficar informada, e caso você queira dividir alguma coisa antes desse tempo, se dá para você calcular até que horas a gente fala e daí para você dividir o que você quer dividir, ou, né? Ok? Tá ok. Ou se não, depois a Nájila também poderia falar comigo. Como vai ficar tudo gravado, né? Na medida do possível, se por um acaso passar e você tiver que sair, Marisa, fique tranquila, porque aí depois Ok, a gente tenta ver se você consegue entrar no Drive e fazer o download tá bem. ou da Tá certo. gravação, né? Ou do áudio ou do vídeo, tá bom? Tá bem. Ok. Olha, esse ponto, né, o professor através dos tempos. Eu li, reli e achei que muita coisa que está escrita, nós já falamos sobre tudo isto, porque foi colocado em vários pontos daqueles vídeos que nós vimos sobre aquela professora, no Trivium, e de uma maneira e outra foi muito comentado. Bem, aí eu fiquei pensando o seguinte, eu queria, na verdade, ter dado uma estudada no assunto assim mais particular, assim. Por exemplo, na Alemanha, quando que começou a ter professores mesmo aqui na escola e também quando que começou a ter uma formação de professores, né? Porque é sempre falado do preceptor como professor, mas não, pelo menos nos meus conhecimentos, que são poucos, não de como ele conseguiu os conhecimentos para ser aceito como professor. Quer dizer, como preceptor, né, tem uma parte que ela fala do cientista e tudo. Agora, na minha opinião, mesmo uma pessoa sendo matemática, filósofo e tudo, isso não quer dizer que essa pessoa tenha as condições morais de ser um preceptor, né? Então, se as famílias ricas se orientavam mais pelos conhecimentos filósofos, científicos, ou alguém que tinha muita fama de saber alguma coisa, quer dizer, não havia é isso que eu quero descobrir, talvez a Luciana saiba disso mais, não havia uma formação, uma qualificação, e, claro, quando não há qualificação, há uma vantagem no sentido de uma pessoa ter amplos conhecimentos e poder dar muito mais de seus conhecimentos à criança, ao jovem, mas também há muito menos controle do mínimo que deveria ser dado, né? Quer dizer, há uma discrepância nesse sentido. E interessante foi que eu procurei aqui na Alemanha e falei também com um professor, que agora ele está aposentado, mas ele também não sabia me informar muito bem. Ele me indicou algumas coisas na internet que também não me deu uma satisfação assim muito grande, né? O que eu anotei aqui no que ela escreveu, né? Isso que dependia do sexo do nenê, a gente sabe, que a situação da mulher e do homem, as diferenças que tinham, e as famílias mais ricas também exigia, quer dizer, autorizava que as mulheres aprendessem mais, né, pelo menos idiomas, arte, esse tipo de coisa. Nós também sabemos que depois de Lutero, quando houve toda a situação com Lutero, daí foi, na Alemanha, permitido que as jovens aprendessem também a ler e escrever para poderem ler a Bíblia, né?
nós também sabemos que a religião teve um aspecto muito importante, que quem ia aprender ia para a religião, né? Ia para ser madre, padre, esse tipo de coisa. Mas me falta o conhecimento referente como que essas pessoas se tornaram professores, né? Quais eram as qualidades exigidas para isso. Daí, mais um ponto. Tem os jesuítas, nós também sabemos, escolas. Aí entra aquele ponto social, de que as pessoas mais ricas acharam que poderia ser, na página 8, exatamente lá, né? No começo, aí começou já a vir aquele pensamento assim, bom, se o meu filho, se eu sou rica, eu tenho uma ótima posição, talvez seria ótimo que os meus filhos também tivessem contato com crianças desse nível, né? Começou a sair dessa parte mais assim, só na família, para um pouco assim, olhar mais fora, né? E daí veio o ponto do livro do Emily, né, que o Rousseau escreveu. Agora, sobre isso, eu também não tenho conhecimento, eu só queria citar, porque eu acho que é um ponto que a gente poderia, talvez, desenvolver, que seja interessante, talvez... No caso do Emílio, viu, Marisa, só uma parte, isso é Rousseau. Rousseau está nos nossos estudos, e o livro do Emílio, ele tá em PDF, depois a gente coloca lá, ok, já tá no Drive, ótimo, a gente coloca. ótimo. É um livro de leitura, né, que é bem interessante. Uhum. Aí vem a parte a influência no Brasil, né, que veio com como que chama, a família real, quer dizer, também transportou esse tipo de educação, né? Aí vem a influência da Idade Moderna e, através do Renascimento, as diferentes mudanças, né, de uma maneira em geral, porque foi colocado muita coisa. Eu acredito que daí com o Renascimento e as reformas, na época de reforma, há muita pergunta, isso é válido, isso não é mais válido, que pode ser, houve uma mudança, né, geral. Mas o que eu gostaria, e eu vou fazer isso assim que eu tiver a oportunidade, eu pensei que talvez fosse interessante ver se eu consigo aqui dentro da Alemanha, como funcionou isso aqui na Alemanha, para dar informação. Talvez seria mais específico, né? Quer dizer, não assim, sempre do preceptor, como essa, né, pessoa assim, excelente, tudo, né? Seria bacana, né? A gente conhecer um pouco da realidade, assim como exatamente. na Por exemplo, atrás, né? Ver sobre a França, sobre a Suíça, você sobre... Exatamente. Por exemplo, no meu trabalho, como eu sei que eu trabalho para as crianças pequenas, até 12, 13 anos, a mãe fica junto na sala. Né? Eu comecei a tomar essa decisão sem saber porque eu senti pela minha intuição, eu falei, bom, se meu trabalho é mais amplo, também educacional, também, né, e eu sinto a energia, o amparo, daí pensei, não, é bom que a pessoa que traz a criança que fique junto. E a minha intenção era que a pessoa visse como eu trabalho, para evitar que eu faça de um jeito, a escola do outro e em casa de uma outra forma. E isso tem dado resultados muito positivos, porque daí chega no momento que a mãe sente, eu sinto, a criança sente que daí a criança pode ficar sozinha comigo. Que daí já houve há sempre uma preparação energética para poder funcionar. Eu acho que, Luciana, era somente isso que eu queria falar, daí você passa as suas informações. Eu adorei, Marisa, que foi um preâmbulo exatamente para o que eu ia falar, assim. E aí eu já adianto até um pouquinho junto o capítulo 6 e o capítulo 7, que no capítulo 6 ele fala justamente professor através dos tempos, e o título do capítulo 7 é a educação preceptorial. Ele explica tudo, mas assim, saindo né, do que está escrito, dois pontos me chamaram muita atenção. E um deles é exatamente essa primeira parte toda que você falou. É que
no modelo preceptor-aluno, tem o envolvimento de um jogo de poder, né? Ele trabalha muito isso da elite, principalmente no capítulo 7, ele sinaliza muito sobre a elite, e ele fala da elite nas mais variadas formas, e esse jogo de poder nas mais variadas formas. Então, na Idade Média, era o monge e o noviço, era o cavaleiro e o pajem, mais para frente, no Renascimento, foi o homem de letras e o príncipe, ou nobre. Depois, né, na Idade mais moderna, era o professor e o aluno. Então, isso envolve um jogo de poder. E aí, isso me remeteu, desculpem se eu estiver exagerando, tem hora que eu faço muita associação de muita coisa que eu leio e escuto. Uma aula que a gente teve no grupo da Reurbex de jactância com o professor Alain Gurgel, ele define a jactância como um exercício deslocado do poder. E na hora que eu li isso, me veio aquela aula. Então, assim, uma outra coisa que ela fala, vou dizer porque agora eu digo por que eu juntei isso, é que no final do capítulo 7, ela diz que nesses modelos preceptoriais até recentemente, né, até principalmente o século XIX, a educação ela era muito rígida, pouco afetuosa, e que os preceptores, na teoria, eles deveriam ser os modelos vivos do que as crianças deveriam se tornar. Mas muitas vezes eles não podiam ser esse modelo vivo, porque eles não eram tão exemplaristas assim. Porque ela divide, a preceptoria, ela fala que ela tem dois grandes campos. Um é o desenvolvimento do intelecto, e o outro é a formação do caráter, da moral da criança. Então, no desenvolvimento do intelecto, eles eram, sim, homens muito letrados, mulheres muito letradas, conhecedoras do que falavam, mas, às vezes, na formação do caráter, eram indivíduos com muita jactância, com muita sede de poder, em que eles exerciam o poder por meio do intelecto, não necessariamente por meio da condição financeira, não eram eles os nobres, os ricos, mas eles tinham um poder intelectual. E isso me chamou bastante atenção, eu achei bem interessante, porque nessa palestra que a gente teve do grupo da Riordex, o professor fala muito de que nesse exercício deslocado do poder, a gente tenta exercer o poder sobre o outro, e o preceptor muitas vezes faz isso. E que você tem que trazer o exercício do poder sobre si, onde eu posso mudar, quais são as minhas recintos, e é por meio do exemplo, e ela fala isso no texto, que os outros também vão aprender com você. Então, ou seja, eu melhorando, todo mundo também melhora. E aí me veio isso Bom, agora eu vou falar um pouquinho do pessoal, mas é uma parte muito curtinha. Desde o começo, eu estava apaixonada para entrar nesse grupo, quando a Marisa mandou. Mas eu ainda não estava entendendo tanto por quê. Eu sabia que eu queria muito estudar pedagogia, estava pensando em fazer uma faculdade de pedagogia. Eu penso muita coisa de fazer muita coisa, fazer uma faculdade de pedagogia, mas isso caiu como uma luva. Eu falei, vou estudar os educadores históricos, mas ainda não estava entendendo onde eu estava nessa. E aí, lendo esse texto, assim, eu entendi tudo. Eu falei, ok, juntou um ponto com a outra, puxei o fio e cheguei no âmago da coisa. O primeiro é isso, assim, eu sinto que eu tenho muito mais facilidade de entender a multiexistencialidade do que a multidimensionalidade. E na multiexistencialidade, como vocês falaram, eu também lembro de muitas retrovidas. E todas elas sempre muito relacionadas com a intelectualidade. Então, o quanto eu também já não tentei ou sofri esse exercício do poder deslocado, exerci o poder deslocado sobre outros. Então, aqui eu estou aprendendo a exercer, né? Essa ressomo, exercer o poder sobre mim. Se eu posso mudar alguma coisa, eu sou só eu e mais ninguém, né? E a segunda coisa foi o contato com a minha ProEx, né? Que eu tenho voltado para o caminho, que eu dei uma desviadinha, e que é a formação, isso ela fala muito nos últimos capítulos, desculpa que eu já estou adiantando um pouco, sobre educação parental, né? Sobre preceptoria parental.
que também os pais, muitas vezes, eles precisam de orientação de como fazer, de como, né, auxiliar aquela criança com aquela individualidade, aquela consciência, a ter o melhor naquele momento que aquela consciência pode dar. Então, bom, a parte feita, resgato isso muito da Marisa, assim, que apesar dela ser muito clara, né, eu fui um pouquinho mais na entrelinha, me perdoem se eu até exagerei, não tem nada a ver, mas eu achei que isso me chamou muita atenção, isso. A elite, o poder intelectual, o poder que o preceptor tem sobre o aluno, isso me chamou bastante atenção e eu achei, não sei se estou errada, é uma hipótese que tinha muito a ver com todas nós, assim, que não estamos aqui à toa. É isso. Luciana, você falando você expondo dessa forma, me veio também um pensamento, né? Que a preceptoria, quer dizer, também na minha opinião, a preceptoria verdadeira, com maior conhecimento, seria ajudar a criança a se encontrar, criança ou jovem, a se encontrar e se desenvolver com as possibilidades que ela tem, né? E também a família, é como se fazer uma localização, eu vou ficar na matemática, porque é o ramo que eu estou, né? Eu procuro também, por exemplo, ajudar a criança a ver aonde que ela está, né? Aonde que ela se encontra, independente de se isso ser bom ou não. Né? Por exemplo, se vem uma criança que está na 8ª série ginasial, está com um problema que é ainda que na época do, como que se chama no português, do primário. Então, eu procuro falar, eu procuro que a gente tenha um clima de trabalho que não é interessante ver que eu não estou sabendo isto de uma classe anterior ou do primário. O importante é descobrir aonde eu estou, o que está me faltando, eu trabalho naquilo que está me faltando e me preparo para alcançar aonde realmente eu deveria estar. Quer dizer... O foco é a criança, né? Exatamente. Esse o foco é a criança. E a vantagem... Ela coloca até uma frase, Marisa, nisso que você está falando, que eu achei espetacular. Ela fala que a preceptoria não é uma relação escolar, somente para desenvolvimento intelectual. Ela era uma melhor, isso no capítulo 7, ela cita, era uma melhor forma de organização da vida. Exatamente. O preceptor ensinava, por meio da intelectualidade e do exemplo moral, como aquele indivíduo podia melhor organizar a vida dele, né? Isso eu acho muito legal. Isso também eu sinto muito em todas nós, né? Falei do poder, que é a parte, né, que talvez não seja tão legal, o hétero poder e não o alto poder, mas também sinto em todas nós isso, né? A gente tem um caminho que o foco é a criança, e o foco é a consciência que está ressumando, que está recém-chegada, né? Seria alguém mais, Nájila, você também tinha anotado aqui? Você quer falar alguma coisa? Não, o que eu tinha anotado, algumas coisas que a Luciana já trouxe aí, mas assim, a parte também, porque na Grécia Antiga, né, os preceptores, eles tinham a educação, passava também pela educação, pela relação sexual, né, entre eles. E era uma coisa normal do momento que fosse autorizado, tanto pelos pais, né, como por ele próprio. E isso acontecia dos 12 aos 18 anos, né? Exato. Então, assim, eu fico me perguntando justamente essa promiscuidade até, né? Ao mesmo tempo que ele estava ali para trazer o melhor, dar o melhor de si, no caso, como educador, né? Ele também tinha esse poder sobre esse jovem, né? Porque tinha aquela coisa da virilidade masculina, porque eram meninos, né? Então, essa coisa do exército, de treinar, né? Ou ele lembra que a gente estudou isso, né? Ou era para a vida intelectual, ou era para realmente para as artes liberais, vamos dizer assim. E tinha uma crença aí, né? Se você olhar na página 12, eles falam a crença de que por meio do sêmen eram transmitidos heroísmo e nobreza. Exato. Então, aqui, ó. Exatamente. Desse Exatamente, Então, assim, enquanto isso não podia influenciar,
o quanto isso não podia influenciar, porque se eles passaram dos 12 aos 18 anos tendo esse tipo de relação afetiva, isso eles podiam ter levado por toda a vida, né? Mesmo depois casando, tendo suas esposas e seus filhos, o quanto isso não influenciou, né? Porque eu acho que chegava a ser quase que normal um homem ter uma relação, era normal para ele, né? Isso me chamou a atenção. Uma outra coisa aqui na página 13 também, aí já muda, é que o preceptor atuava em nome da família e o professor atua no nome da escola, né? Mas trazendo assim diferente. Hoje na Suíça, acho que na França também eu já ouvi casos, acho que talvez na Alemanha também existe. Hoje você pode aqui educar seus filhos em casa, não obrigatoriamente, a partir do momento que o pai ou a mãe tem a disponibilidade de tempo, tem uma certa formação, a escola primária, o que a gente chama aqui de escola obrigatória, ela pode ser dada em casa. E aí acho que a cada 3 meses vem um educador, um professor, alguma coisa do Estado, fazer um exame final, para ver se a criança está sendo acompanhada, né? Está adquirindo todo o conhecimento necessário para aquela faixa de idade, para aquele ano letivo. Isso é no ensino fundamental, Nájila? Crianças de assim, da escola, do início do ano primário até o final, que são 9 anos de escola, que a gente chama aqui escola obrigatória. Do primeiro ano ao 9º ano, para vocês aí, né? É porque eu não sei muito fazer boa comparação de como é que é. Acho que é ensino fundamental, né, Sim, Luciana? Sim. Então, o ensino fundamental todo aqui você pode fazer em casa. A criança, se os pais, claro, eles vão passar por uma avaliação do Estado, e se o Estado aprova, os filhos podem ser educados em casa. E existe muitos casos, assim. Existe, por exemplo, famílias muito que querem viajar durante 1 ano ou 2, então elas fazem essa opção. Ou existem pais que não aceitam o sistema escolar normal do governo e fazem a opção de educar seus filhos em casa. Mas existe uma avaliação, eu não saberia dizer se é a cada 3 meses ou a cada 6 meses, pelo Estado, né, para avaliar o nível da criança. Bem bacana, eu acho bem interessante. Não deixa de ser um nível de preceptoria, vamos dizer não assim, deixa de de ser um nível de acompanhamento, preceptoria. né? Na França é assim também? Na França eu sei que tem. É também assim. É assim também. Mas tem que ter a qualificação, né? Eu não poderia, né? Porque eu não falo fluentemente francês nem conheço a história daqui. Os pais têm que ter, aquele que vai se responsabilizar, não precisa ser os dois, né? No caso, normalmente aqui sempre a opção é a mãe, que é aquela que fica mais em casa. Ela tem que ter passar por uma formação, ou já ter uma formação, entendeu? Na área da educação. Eu não sei na Alemanha, a Marisa poderia falar. Na Alemanha não é possível. Na Alemanha a escola é obrigatória e se os pais não mandam a criança para a escola, a polícia pode vir buscar a criança na escola, em casa. Aqui também a escola é obrigatória, mas é assim, não frequentar a escola não é obrigatório, Marisa. Aqui é obrigatório. Frequentar a escola é obrigatório, ir para a aula é obrigatório. E, por exemplo, antes houve um caso agora que você é obrigada a levar seus filhos, digamos assim, a gente vai entrar em férias. E muita gente daí um dia antes já quer marcar o voo, 2 dias antes, para pegar uma passagem mais barata. E aí a criança não vai para a escola. Né? Houve um caso que a polícia foi buscar no aeroporto. Não, aqui também não pode. Aqui, assim, pode a partir do momento que você pede autorização à escola. Por exemplo, em dezembro, quando nós fomos para o Brasil, a criança aqui na Suíça, ela tem eles falam 5 meios dias que os pais podem pegar livre, só avisando, sem uma justificativa, o porquê, né? Fora desses meios 5 dias, que são, no caso, 2 dias e meio, isso tem que passar por um pedido escrito, que passa do professor para o diretor da escola, para depois ser aprovado. O ano passado, quando fomos para o Brasil, a gente pegou uma semana antes das férias. Então, eu tive que mandar eu avisei a professora, ela manda um formulário onde eu preencho, dizendo por que
entendeu? E aí isso vai ser aprovado. Se é aprovado, a criança, no caso, ela tem um direito. Eles abrem exceções, crianças, no caso da Alissa, que tem família no Brasil e que viaja. Isso, claro, você não vai fazer isso todo ano. Mas se foi a primeira vez, então foi autorizado. Mas se eu fizer sem autorização, tem uma multa que você paga, entendeu? Que não é pouco. Eu não sei se chegaria a ter a polícia que viesse, porque no caso assim, os pais não avisando, a criança não vai hoje para a escola porque eles viajaram hoje, não dá tempo, talvez a polícia chegar e bater na porta, entendeu? Mas assim, existe uma punição para os pais financeira, né? E pode ter consequências graves. Isso você não pode fazer sem fazer esse pedido formal. Agora, mas é claro, você não pode pedir 2, 3 semanas de ausência. Agora, na situação aqui da Alemanha, o que é muito positivo nisso, pelo menos na minha maneira de ver, é que as crianças que vivem em famílias disfuncionais e que ficam, talvez a família ia segurar a criança em casa para ajudar a fazer trabalho de casa ou ganhar dinheiro, alguma coisa, não tem possibilidades. E digamos assim, que se for reconhecido que a criança está numa família que é disfuncional realmente, que prejudica a vida emocional da criança, aí é entrado com um pedido e a situação vai ser examinada, analisada, e essa criança pode ser retirada da família para ir num outro centro ou ir em outros lugares ou em outras famílias, né? Quer dizer, há uma proteção, de uma certa forma, para a criança e uma obrigação para os pais. Quer dizer, os pais que realmente não têm esses problemas, tudo bem, até eu acho estranho, talvez, mas para os pais ou para as crianças que vivem em famílias disfuncionais, né? Emocionais ou financeiras, sei lá, do tipo que for, eu acho assim, uma ajuda para a criança, né? Porque não dá espaço para que alguém fique maltratando as crianças e não deixando ir para a escola ou não acordando na hora certa, sei lá, tem uma série de coisas, né? Muito bom. Olha, nós estamos realmente com 4 minutinhos para terminar e eu vou propor uma coisa. Que nós possamos, porque eu acho que o lado da preceptoria, no caso consciencial, né, eu acho que seria um assunto mais legal da gente também aprofundar. E eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei no Drive, só um pouquinho aqui, porque assim, eu gostaria de talvez ver o que vocês acham, né? Para o nosso próximo encontro, na verdade, nós estaríamos, não em maio eu vou ter uma dificuldade no último final de semana, porque vai ter o curso do Laênio Loche, aqui em São Paulo, sobre autoargumentação conscienciológica, desculpa. E aí eu vou participar, eu não vou conseguir. Então, eu estaria propondo para o dia 2 de junho, é o primeiro domingo de junho. Vejam se vocês conseguiriam, não é? E aqui, olha, no nosso Drive geral, tem uma pastinha chamada Preceptoria Estudo de abril de 2019. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei, porque existem alguns verbetes e tudo, né, que eu acho que sobre parapreceptoria, porque a Marta, no final, ela fala sobre parapreceptoria. Então, tem acho que é do professor Valdo, esse aqui é o CD da Enciclopédia dos Verbetes de 2012. Tem mais de 30 mil páginas, assim. Então, é um PDF que está aqui, entendeu? Quando você clica aqui, no caso da preceptoria, eu coloquei aqui como página, vamos ver se ele vai abrir, é a página 6565, ou seja, 6.565. Então, nessa página 6.565, tá vendo? Olha, são 10 mil páginas, desculpa, são 10 mil páginas. Então, quando você for aqui e ampliar a Enciclopédia da Conscienciologia, né? Então, você vai lá na página 6565, talvez eu não consiga aqui baixar tudo. Tá vendo? 3.000, teria que ser 6.000. Aí você vai, não dá pra gente colocar a página direta, então você tem que ir aqui para ler aqui. Senão você pode fazer o download, como eu já expliquei para vocês podem fazer o seu download clicando no material, né? Você pode, aqui é 6.000, tá vendo? A página 6.284. Então você vai na página 6.565, 6565, você vai encontrar o verbete da parapreceptoria. Seria assim um estudo complementar,
né, dessa parte da preceptoria de uma forma mais da Conscienciologia, que eu acho que vale a pena. Eu tomei a liberdade de colocar o meu verbete, que é o Educador Consciencial do Infante, e eu coloquei até da Marisa também, o Movimento da Matemática no Brasil, aquele artigo que eu mandei para você. Marisa, eu também coloquei aqui, no caso das pessoas que queiram entender como é que funcionou a matemática no Brasil, né, que você estava interessada. E fica no caso, se alguém tiver outros materiais que quiserem colocar aqui sobre a Conscienciologia no lado da preceptoria ou para a preceptoria, tem o nosso o canal do YouTube da Evolucim. Se vocês ainda não colocaram os seus nomes ainda lá, né, para adicionar, existem vários playlists, né, com vários vídeos. Eu sou responsável por isso pela Evolucim, de ir fazendo os uploads de todos os vídeos, né, das palestras e tudo. Então, se vocês quiserem também ir lá, acho que a Lilian Zolé também acho que fala sobre a preceptoria, né? Então, acho que seria interessante para a gente aprofundar os estudos e discussão. Vocês acham uma boa? Tudo bem? Sim? Tá. Então, assim, se do dia 2 estiver ok, então a gente voltaria nesse assunto, né? Deixa eu voltar lá para a gente continuar, no caso do capítulo 8, preceptoras europeias, talvez, que aí estaria mais na Europa, a influência da Europa, se precisar colocar mais alguma coisa, e já entrar, então, no assunto, e escolherem os preceptores para a gente conversar. Eu mesmo fiz o levantamento de 4, a Luciana fez também de 4. Seria interessante também vocês levantarem esses preceptores dessa lista enorme que a Marta trouxe, aqueles que vocês acharem interessante. Eu fui no YouTube e achei mais materiais sobre aqueles que eu pesquisei, que é o Antônio Vieira, né? Assuntos diversos da pessoa, se quiser, né, trazer mais dados, né, fica aí uma oportunidade de a gente estudar a personalidade em alguns aspectos, apesar da Marta ter colocado aqui. Então, eu coloquei até esqueci o nome dele, Eros, como é que ele chama? O Eróstenes, né? Não, ele chama Eratóstenes. Eu achei muito interessante, que é justamente já desde aquela época na Grécia, sobre a Terra ser redonda, vamos dizer assim, né? A circunferência, ele descobriu, né, sobre a circunferência, e ele foi um preceptor, e também ele foi um bibliotecário, ele era o bibliotecário-chefe de Alexandria. Então eu achei muito interessante. Eu achei aqui um YouTube, então eu mesmo já coloquei aqui, lembrando que quando vocês abrem justamente o grupo de estudos, né, você pode colocar aqui também o que você quiser, colocar também o seu, lembrando aqui em cima, né, você levanta aqui, né, ou você escolhe alguma coisa aqui e você coloca aqui do lado aqueles que você quer, e se você descobrir materiais mais sobre eles, né, e fica aqui uma forma de você utilizar o próprio material dos documentos para você colocar aquilo que você achar. Se você tiver dificuldade, só entrar em contato comigo, aí a gente pode, sei lá, um dia combinar no mês de maio, né, Marisa, alguma coisa, se vocês quiserem usar esse recurso, aprender a usar esse recurso, eu me coloco à disposição, porque fica uma forma de compartilhar e fica registrado e não se perde, tá bom? Então é uma forma aí. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? O que vocês acham? Depois a gente vai entrar no estudo do Comênios. E aí, quando entrar no estudo do Comênios, né, que se vocês quiserem já ir se preparando, o que eu aconselho, né, só pra gente, eu vou aparecer aqui no Drive de novo, o grupo de estudos. Então, dentro do grupo de estudo, nós temos o Comênios. O que eu tenho dentro de Comênios? Tem o livro dele, a Didática Magna, que é justamente onde aparece todo o trabalho pedagógico dele, né, a proposta. Agora, um estudo sobre eles, que todos nós podemos já começar a ler, que são 100 páginas, é o material do MEC, que foi organizado pelo Fernando Haddad em 2012, com vários educadores, e foi a Maria Paul que me ajudou nisso. Então, é esse aqui embaixo, Ian Amos, saiu errado aqui. Eu vou corrigir aqui. Amos, né? Amos. Jean Amos Comênio, né? Então, esse material aqui, ele é o que eu acho, vamos dizer assim, o básico. Aí depois, eu tenho vários livros dele, e eu coloquei aqui, ó, o livro da Pampédia, tá vendo? Ó, o livro da Pampédia, e coloquei a capa do livro, porque eu tenho esses livros, e o índice.
Se por um acaso depois vocês acharem interessante algum capítulo ou alguma parte, eu vou tirar a foto e mando para vocês ou eu coloco aqui, entendeu? Mas são muitos livros, então assim, vai ser uma loucura, né? Então, pelo menos aqueles que... lendo aquele material geral do Comênios, que é do MEC, já fica uma forma da gente ter um panorama de quem foi Comênios, né? E a influência dele. Então, uma ideia. E aí... a gente vai, eu também um livro dele, o livro Comênios, a Construção da Pedagogia também. Eu coloquei, acho que o capítulo 1 e coloquei o capítulo 2 e tem a capa do livro e o índice, né? E o prefácio. Então, assim, é um material que pelo menos já está aqui colocado, entende? Aí, depois disso, tem os vídeos, que está dentro daquele nosso compêndio, que é de tudo, que tem introdução, com os vídeos e todos, e aqui o Comênios também. Tem 2 vídeos introdutórios dele, não é? Depois eu mando direitinho pelo WhatsApp de novo ou por e-mail, de novo os links para vocês entrarem aqui nesses materiais. Um é o Drive, onde você tem todo o material de PDF, e aqui é o nosso guia de estudos, que é esse do DOC, né? Que a gente tem. Então aqui tem todos os livros, tem tudo que eu consegui por enquanto. Se vocês vão encontrando mais materiais interessantes, vocês fiquem à vontade para compartilhar. A ideia é essa. Né? Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Flávia, se eu entendi direito, na próxima reunião nós vamos continuar com a preceptoria. Isso, e estudar mais. Paralelamente, quem tem podemos tempo e quiser começar a ler, leia. Né? Então, os verbetes e a leitura do livro. Entendi corretamente? É isso aí. Ok. E uma única dúvida, Flávia, para o encontro que vem sobre esses preceptores que a gente escolheu, é uma apresentação rápida, geral deles, uns 5 minutinhos, assim, de cada um. Se houver algum dado legal, algum vídeo, alguma coisa de algum deles que achar interessante, sim, a apresentação seria essa, né? Mas assim, por que eu escolhi, né? Quais são os aspectos interessantes daqueles, né? Porque é só uma forma de ilustração, né? Os tipos de preceptores que tiveram. Nossa, ela colheu muitos, né? É, assim, impressionante, assim, são vários, né? Tem algumas falhas, eu sei, no texto dela, acho que ela deixou incompleto. Muita coisa ela pegou da Wikipedia, mas a gente tem que prestar atenção, não pode confiar 100% na Wikipedia. Então, assim, quando você pegar um preceptor, não se fie só no dado dela. O meu conselho é, tente na própria internet ver algum artigo, ou ver alguma coisa do YouTube, algum documentário, né? E eu posso fazer o contrário, porque assim, dos 4 preceptores que eu peguei, 3 foram da Princesa Isabel. Porque eu estudo como personalidade-chave Princesa Isabel. Legal! Posso focar nela e os preceptores. Lógico. Bem, tá bom. Cada um vai escolher o seu parâmetro, entendeu? E cada um vê aí agora. Tem que dar um tempo porque são muitos. E como no final do trabalho dela, ela colocou vários em um quadro, então fica melhor, porque quando ela misturou muito, né? Então não tem uma sequência cronológica, ela não fez assim, né? Que seria um trabalho que seria melhor feito, né? Se fosse cronológico, mas não tem. Então é muito misturado. Meu critério foi pegar cada um de um tempo diferente, né? Então eu peguei da Grécia, peguei do século XVI, século XVIII e o século XX. Eu fiz assim, entendeu? Agora cada um tem o seu critério, não tem problema. Tudo bem, gente? Bem, Adri, quer falar alguma coisa? Muito obrigada. Obrigada a você também, participação. Vê se você consegue ler. Se tiver alguma dificuldade, assim, de baixar alguma coisa, fala com a gente, tá bom? Procura ver se dentro desse mês, nós vamos ter um mês aí pela frente, né? Só dia 2 de junho, tá? Ok, Nájila, alguma coisa? Não, tá ok. Tá ok? Tá todo mundo concordando, né? Ok, Marisa, tudo certinho? Sim, tudo bem. Muito obrigada também. Eu quero agradecer muito a maneira como você está atuando, né? E colocando, assim, muitas facilidades e ensinando e também esse trafor seu, né? De ficar a continuidade. Temos que ter persistência, né? Todos nós temos essa persistência, vamos né? lá. Ainda bem que está todo mundo sintonizado, isso firma o nosso Holopensene de grupo. Exatamente. Sabe? Agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta, talvez. No início, você falou sobre
as consciex, quando você estava começando falando da aula, você se lembra? Você falou, você sente as consciex. O que você sente, assim? Qual é... Eu senti algumas patologias, né, nessa noite, por exemplo, e fiquei um pouco com dor de estômago hoje de manhã, eu não tenho, geralmente, como aí eu fiquei ligada, entendeu? Então, assim, certo. somos iscas. Tô bem, tô tranquila, entendeu? Mas, assim, estamos mexendo, né? E quando se mexe, a gente movimenta as energias, né? A gente está movimentando. E isso é importante, né? Isso, eu penso, é um grupo de interajuda. Então, assim, não estamos aqui a passeio. Uhum. Então, é um assunto de interesse, gostamos, eu gosto muito, entendeu? E vocês também. Então, isso faz com que haja o fortalecimento, como eu falei, né? Do Holopensene e da reurbanização. Todos nós estamos ligadas, né? É isso que eu ia falar. Eu queria falar, quer dizer, poderia ser também, a gente poderia pensar na hipótese de que, fazendo esse tipo de trabalho, há um esclarecimento para consciências que estão paradas no tempo pelo tipo que fez, ou a Vocês sabem mudança que os amparadores não dormem em serviço, né? A Equipex está aqui presente. Então, assim, eu estou recebendo um banho de energia agora. Então, assim, tudo tem o seu porquê. Ok. E também Ok. tem os intermissivistas que estão junto com a gente, que vão ressomar. Então, assim, tudo um serve de instrumento para o outro. Todos somos mini peças, não tem como. E é aquele negócio, quanto mais eu sei, mais responsável eu sou. Então, não tem volta para trás, né? Verdade. Ok, muito obrigada, Flávia. Tá certo? Tudo bem? Todos firmes nas suas TENEPs, tá? Se tiver algumas coisas aí, viu, Adri? Anota tudo, passa para nós depois, né? Vamos fazendo registro, tá? De um mês para outro, nós temos um mês, então tem que ter planejamento, tem que ter leitura, né? Tem que fazer rapport mesmo, né? E ver o que aquilo serve de autopesquisa. Lembra disso? Primeiro é a gente, saber da gente, por que aquele preceptor me chamou a atenção, fazer sempre uma análise, como a própria Marta falou, né? Trazer aquilo para uma responsabilidade e também para uma atuação depois, né? Então, tudo não é o acaso, sabemos disso, tá bom? Ok? Então, terminamos. Valeu, gente. Muito Obrigada. Foi muito bom. Um abraço aí no Brasil, um abraço para a França e para a Suíça. Né? É isso aí. Obrigada, para a Alemanha também. Tá bom? Muito Abraço obrigada. para todas. Um beijo. Um beijo. Até. Bom mês. Terminando. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Final de semana. Tchau.